A moda é muito mais do que glamour, tecidos e costura. É uma expressão poderosa de identidade e afirmação. Hoje, das passarelas às ruas, enxergamos cada vez mais nossas cores, nossa pele, nossas raízes. Cada costura, cada detalhe, cada acessório conta uma história. Cada padrão é uma celebração de herança, um motivo de orgulho. Na moda, como na vida, muitas vezes é preciso coragem e ousadia para ser quem somos. E ser preto é isso: resistência, cultura, beleza. Preto é história, preto é força, preto é lindo. Preto é lindo. É lindo ver cada vez mais pretos acessando os lugares, né? Com as suas cores, as suas tonalidades diferentes, a variedade de tons, a variedade de cabelos, a variedade de características, né? Desfilando, se expressando cada vez mais. É lindo de ver, tanto na moda quanto na arte, na cultura, na política, em todos os espaços que você quiser. É muito bonito de pensar nisso, de como tem evoluído, né, essas possibilidades e esses acessos. Mas é importante lembrar também que nem sempre foi assim. A gente está falando de pessoas que foram animalizadas, não eram tidas como seres humanos. A gente não está falando só de uma coisa assim mais superficial. A nossa construção de quem nós somos e como nós nos enxergamos está relacionada ao coletivo, ao que as outras pessoas enxergam de nós. Se chama identidades coletivas, né? E também tem as identidades individuais. Quando nós estamos crescendo, desenvolvendo, a forma que as pessoas enxergam, a comunidade que a gente está inserida e a forma que essa comunidade te enxerga, ela vai impactar diretamente na forma que você se vê. Então, esse discurso que a gente escuta com muita frequência de que, tipo, não importa o que os outros dizem de você, o importante é você se amar. Tá, ele dá para entender um contexto, mas não é bem assim. Eu comecei a despertar aqui nas gôndolas do mercado, nas gôndolas, né? A gente tinha produtos para cabelos rebeldes, produtos para cabelos indomáveis, produtos para cabelos... E aí eu ficava, gente, mas esses são cabelo, não fez mal para ninguém. Mas assim, então, assim, e aí que eu comecei a perceber, talvez isso daqui que eu penso sobre mim não diz exatamente do que eu sou, mas do que me disseram. Muito tempo depois eu fui estudar Frantz Fanon, e aí Fanon vai ter uma frase que foi o dia que eu li essa frase que eu falei, é isso que meu trabalho faz, né? É isso que eu consigo proporcionar, mas muito tempo depois disso, e Frantz Fanon vai falar que quando a pessoa negra se vê no espelho, ela não se vê, né? Ela não vê o reflexo daquilo que de fato ela é, mas o reflexo de tudo que a sociedade rotulou para ela. Quando a gente fala de uma cultura japonesa, por exemplo, não se fala de apropriação cultural. Quando você fala de uma cultura mexicana, por exemplo, não se fala de apropriação cultural. Mas quando a gente vai falar de uma cultura africana, se fala de apropriação cultural. Eu acho que a gente ainda vive essa castração da cultura africana. Em vez de a gente valorizar, a gente sempre diminui. Sempre tem uma questão que vai diminuir. Então eu acho que está na hora da gente abrir os nossos horizontes, sabe? Então a gente tem que começar a refletir. Por que será? Por que quando a gente fala de alguma coisa africana, a gente ainda tem essa questão? Será que não foram muitos anos assim de castração aí? Que a gente quer ver ainda a África como um continente pobre e a gente não quer enaltecer a riqueza? Eu me vejo como uma mulher latino-americana. Eu tenho consciência da minha ancestralidade. Enquanto brasileira, latino-americana, ancestralmente eu acredito que todos nós viemos da África. A intenção da PANU é essa miscigenação mesmo entre Brasil e Angola. Nós acreditamos que a interação racial
é o melhor modo e a maior potência das coisas mudarem. A gente acredita que para você trazer a pessoa para a sua realidade é muito mais fácil dela aprender. Então, assim, se você traz a cultura mais próximo de você, é mais fácil daquela pessoa compreender o diferente. Luana de Noailles, nascida em Salvador, na Bahia, foi a primeira modelo negra do Brasil a ganhar o mercado mundial. Nos anos 1960, no início de sua carreira, era a única modelo negra na sua agência e ouvia frases como: "Essa neguinha até que é bonitinha, não vai passar da Bahia". Por ser considerada um produto que não venderia, ela não conseguia trabalhos no Brasil e resolveu tentar a vida na Europa. Com a sua beleza, encantou nomes como Paco Rabanne e trabalhou para marcas como Chanel e Dior. Luana abriu caminho para outras modelos negras e deixou um legado pioneiro na moda internacional. Quando eu comecei na moda, era muito raro ver uma mulher preta dentro da moda. Hoje a gente caminhou mais, mas acho que tem muito ainda a se caminhar, porque ainda se procura um estereótipo de preta muito dentro dos traços ainda que todo mundo espera. Né, com a pele mais clara, não tão retinta, ou quando tem a pele retinta, uma estética mais magra. Então eu acho que ainda a gente tem muito a se caminhar, mas eu acho que a gente está, assim, ainda tem coisas que foram mais úteis, assim, que aconteceram nesse meio caminho aí de 20 anos, que abriram-se portas, né? Eu espero que minha filha, como uma mulher preta, ainda consiga ainda usufruir mais ainda dessa liberdade de ser quem ela é mesmo, sem ter que se apoiar ou na branquitude ou dentro de um estereótipo que abra caminho para ela, porque eu acho que isso é massacrante, assim, para uma mulher preta. Penso que isso é muito difícil ainda dentro da nossa sociedade. Quando a gente olha a pirâmide tradicional da moda, quem está no topo dessa pirâmide demanda e diz o que vai ser interessante, lançam então o que seria a sua tendência, e à medida que isso vai ficando mais popular, ela vai perdendo credibilidade, e a necessidade desse topo se manter cada vez mais distante da base faz com que ele crie então outros referenciais. E aí, quando a gente percebe que a moda começa a fazer mais do mesmo e ela não tem mais acesso a uma coisa que seja tão diferente, hoje o que a gente percebe é a inversão dessa base. Então, muitas das vezes, a gente vê a estética da periferia passando por esse lugar de, eu vou chamar de gentrificação, né? Porque na própria periferia, aquele lugar, às vezes, não tem valor. Recentemente, a gente passou pela moda estética, né? Das roupas de seleção, de time, camisas de time, que ganharam um glamour. Mas não quando ele está na periferia. Ele é glamuroso quando ele tem uma certa etiqueta, ele é glamuroso quando ele tem um certo corpo, ele é glamuroso quando ele está transitando em um outro espaço social. E é onde a gente percebe que muitas vezes, né, a transição ou a ascensão financeira não necessariamente diz de uma ascensão social. São dois lugares diferentes e que, por vezes, tem uma lacuna gigante entre eles, né? Com o movimento Black is Beautiful, a valorização do cabelo afro, tranças e turbantes se popularizou. Estilistas e modelos negros passaram a usar peças inspiradas na cultura africana, como tecidos estampados e coloridos, criando um mercado próprio para a afromoda. Eu acho que grandes marcas já copiaram a cultura africana de alguma forma, sem até mesmo falar que copiaram de lá. Então aí a gente podia chamar de apropriação cultural. Aqui a gente está falando realmente de estruturas de poder. Algumas marcas, elas acham muito bonitas, né? Vai achar muito bonita aquela estética, vai achar que muitas vezes, a gente enalteceu, é porque a gente valoriza. Mas no mundo capitalista a gente valoriza com dinheiro. A gente valoriza com direitos autorais. Tem várias outras formas de se valorizar. E essas empresas conhecem esses meios. A estamparia africana realmente é encantador. Encanta todo mundo. Traz alegria. Traz essa coisa alegre que o povo africano tem. Fora a versatilidade. Então eu acredito que assim, é muito promissor. E eu acho que eu gostaria que as pessoas se abrissem mais para usar
sem esse medo de falar, eu não posso usar. Não, qualquer um pode usar. É só você usar com o respeito devido, sentir o respeito devido. Mas você pode usar, qualquer um. Então eu quero ver cada vez mais pessoas usando, sabe? Cada vez mais um mercado voltando de alguma coisa. Também é importante que esse mercado volte de alguma maneira para o país de origem. Quando a gente entra em algumas discussões de internet, quem usa trança, quem não usa trança, quem deve usar turbante, quem não deve usar turbante, eu acho que por vezes a gente esvazia uma pauta que é muito séria e não cobra de lugares que realmente deveriam estar sendo responsabilizados por esse processo. Embora existam indícios de que as maquiagens têm suas origens em tribos indígenas e africanas que usavam pigmentos para enfeitar sua pele, durante séculos, as criações cosméticas tiveram como principal referência os padrões de pele e de beleza europeus. Isso fez com que pessoas negras enfrentassem dificuldades para encontrar produtos adequados ao seu tom de pele. No Brasil, somente a partir dos anos de 1960, o mercado começou a criar maquiagens voltadas para peles negras. Hoje a indústria da beleza evoluiu e muitas marcas passaram a abraçar a inclusão, oferecendo uma ampla variedade de cores e texturas que valorizam a diversidade da pele negra. Quem nunca teve a necessidade de misturar uma maquiagem, uma base, um batom para chegar no seu tom? Isso a gente enxerga essa dificuldade até hoje. Começa a pensar que antes dos anos 60, uma mulher negra não tinha nenhuma maquiagem para o tom dela. Só existia maquiagens para peles brancas. Se ela quisesse, fazer uma maquiagem, cuidar mais, fazer uma elaboração melhor ali no rosto dela, no corpo dela, não tinha. Só tinha uma maquiagem clara, que não tinha como usar. Você não era tido como parte daquela sociedade. Isso é muito sério. Pensa na dificuldade, nos impasses de todos os ângulos que essas pessoas enfrentavam nessa época. E aí, juntando tudo isso, quando a gente fala a frase Black is beautiful, quando a gente se refere ao movimento preto é lindo, essa frase, ela veio como um bordão mesmo, como um grito de guerra, para reforçar mesmo e colocar dentro, do pensamento ali das pessoas que não existe só um padrão, existem muitos outros padrões. E a cultura preta, a beleza negra, ela também merece ser valorizada. Mas eu acredito também que o movimento vem abrindo portas para o diferente. E acho isso maravilhoso, porque tudo é uma questão de visão, de como você enxerga o outro. E então eu acho que a gente tem um caminho ainda extenso aí para percorrer ainda, de aceitação das pessoas também, de como elas são e como elas se enxergam. E eu acho que a beleza vem mais por aí, sabe? Como você mesmo se enxerga. E aí quando você se enxerga de uma maneira bela, aí você vai parecer belo ao outro. Também tem meio que por essa viés, assim, eu acho. Sempre gostei, sempre achei bonita trança box bride, trança boxeadora, com jumbo. Sempre achei muito bonito. Na minha sala eu sou a única negra, eu sou a única que tem cabelo crespo. Então a zoeira é sempre voltada mais pra mim. Já teve tanta experiência na escola também, um monte de gente não querer ficar perto de mim, não querer me abraçar, não querer ficar no mesmo ambiente que eu também. Já falaram que meu cabelo é feio, minha cor também, cor de bosta, é muito pesado ouvir isso. Cheguei a odiar o meu cabelo, porque eu comecei a acreditar naquilo que as pessoas estavam falando, que realmente meu cabelo era de vassoura, que realmente meu cabelo era de bombril, que realmente a minha cor era de bosta. Antigamente eu ficava, mexia mais comigo porque eu não sabia como lidar, Porque eu não tinha muita noção, assim, que isso ia acontecer. Aí eu chorava muito, ficava bem triste. Até hoje eu fico triste, mas hoje eu consigo lidar bem mais com isso. Eu vou lá e resolvo. Porque eu sei que eu tô certa, Então eu vou lá e resolvo. Eu não deixo... eu fico triste, mas eu não deixo levar, entendeu? Não levo desaforo. Autoestima é a reputação que você tem com você mesmo. A identidade, ela fala daquilo que você se identifica.
Se você não consegue dizer ao outro qual é a sua mensagem em relação a você mesma, entende que tem uma quebra nesse processo? Se eu não consigo verbalizar para você quem eu sou, se eu não consigo, de uma comunicação não verbal, dizer para você quem eu sou, porque eu estou tentando ser outra pessoa, como anda a minha reputação comigo mesmo? A sua identidade e a sua autoestima, ela tem uma conexão direta. Até porque identidade compõe autoestima. Como a maioria, né, das meninas, das mulheres pretas, o meu processo de aceitação, ele começou pelo cabelo. Na verdade, eu não me aceitava. O que eu queria como um ser humano, como uma criança, uma pré-adolescente, era me encaixar na sociedade. Eu não queria ser diferente. Não queria ser diferente, eu queria ser igual às outras meninas. Eu queria que meu cabelo balançasse quando eu fizesse assim. Eu queria ter as características iguais às das outras meninas. Eu queria me sentir aceita, né? Então eu realmente, com o passar do tempo, eu falo com convicção que foi o processo de aceitação. Foi o processo quando eu comecei a enxergar beleza nas minhas características. Um amigo meu, ele tava mexendo no meu cabelo assim. Eu até estranhei, né? Aí eu perguntei, por que você tá mexendo no meu cabelo? Ele olhou pra mim e falou, tô mexendo pra desembaraçar ele. Sendo que ele tava desembaraçado. Só que como os meus cachos são mais fininhos, né? Ele tem uma textura mais... Só que aí ele tava mexendo assim, eu perguntei, ué, por que você tá mexendo? Ele falou, ai, tá muito embaraçado seu cabelo. Sendo que tava arrumado, entendeu? Eu cresci ouvindo, somos todos iguais, somos todos iguais. E não me vendo igual, eu achava que ela estava errada. Porque se somos todos iguais e eu não sou igual, então eu sou a única errada. E quando a gente olha para a interseccionalidade, quando a gente olha para os indivíduos multifatoriais, quando a gente vê a sociedade por um 360, que é esse olhar mais macro, a gente percebe que não somos todos iguais. Isso não deveria ser um problema. Depois que eu comecei a ter acesso à terapia, eu comecei a entender que realmente a maioria das minhas inseguranças como ser humano mesmo, em várias frentes da minha vida, elas estavam relacionadas a questão da minha autoestima desde lá da infância, da primeira infância mesmo. Então é profundo, parece, as pessoas, muitos dizem que é mimimi, né, que a gente só tem que se aceitar e se amar e pronto, mas não é bem assim, né? É um processo que é muito profundo, tem muitas camadas, né? Imagina como que uma criança vai enxergar tudo isso na sua primeira infância. A criança só quer ser aceita, só quer se sentir parte. O adulto também, mas a criança isso ainda é mais complexo, né? Eu sempre fui uma menina apaixonada por boneca, desde muito cedo. Foi sempre meu brinquedo preferido e sempre bonecas ao estilo de bonecas Barbies. Eu nunca gostei daqueles bebezões maiores. E a minha mãe sempre incentivou muito, assim, o meu lúdico, sabe? Minha mãe fazia festa para as minhas bonecas, ela chamava as minhas amigas, fazia casamento, fazia roupinha. Então eu tive uma infância, de fato, muito lúdica, assim, sabe? Porém, todas as minhas bonecas eram bonecas brancas, bonecas que não eram parecidas comigo. E quando eu era criança, eu não notava muito essa diferença, sabe? Era como se pra mim aquilo fosse o correto, aquilo fosse o certo. Então eu brincava, né, me imaginava naquela história, mas sempre como pensando uma outra pessoa. Então se eu tinha uma casa da Barbie, não era a casa que a Rafa poderia ter, era sempre uma outra pessoa que não tinha nada a ver comigo pudesse ter. E aí, até ali por volta dos meus 9 anos mais ou menos, eu realmente não tive referência nenhuma, e eu era muito fã de um grupo, Spice Girls o nome, né, que era uma girl band da época dos anos 90, super conhecida, e eu adorava, eu dublava as Spice Girls. E foi lançado, ali próximo dos anos 2000, uma linha de Barbies das Spice Girls. E eu lembro que eu ganhei uma boneca, né, que ela não tinha o nome de Barbie, mas uma boneca da Mel B, que era a única integrante negra desse grupo. Que é essa boneca aqui, que inclusive essa boneca tem mais de 25 anos. É minha primeira boneca, que eu posso dizer que foi minha boneca negra. Só que eu já tava quase que no fim dali da minha infância, quase começo da minha pré-adolescência, né? Então eu tive essa boneca durante pouco tempo ali da minha vida, né, da brincadeira mesmo. E
ali por volta dos meus 12 anos, eu deixei de brincar de boneca e eu me desfiz de todas as minhas outras bonecas e a única que ficou foi essa, porque ela realmente significava muito pra mim. Até que num dia do meu aniversário de 2017, tava completando 27 anos, eu entrei numa loja e eu vi uma boneca negra, linda, de pele escura, cabelo cacheado, e eu falei, gente, de onde que veio essa boneca? E eu fiquei simplesmente apaixonada, e eu lembro que no dia eu não comprei, porque alguém, assim, tive uma coisa falando no meu ouvido, mas você é adulta, não tem nada a ver você comprar uma boneca, olha a sua idade, não faz sentido nenhum. Só que eu voltei, eu lembro que foi em Sorocaba, eu voltei do shopping com aquela boneca na minha cabeça. E aí no dia seguinte, eu lembro que eu fui no centro da cidade de Tatuí, que é onde eu moro, com a minha mãe, e eu entrei numa loja, numa papelaria, e eu vi a mesma boneca, que inclusive estava na promoção. Aí eu falei, não, gente, é um sinal, eu vou comprar. E eu lembro que eu cheguei em casa naquele dia e eu fui pesquisar, como assim hoje em dia tem Barbie negra na loja, assim, vendendo? E aí eu descobri que naquele ano, né, no ano seguinte, no caso, a Mattel tinha lançado uma linha de bonecas chamada Barbies Fashionistas, que eram Barbies com cores de cabelos diferentes, tons de pele diferentes, que era para valorizar a diversidade. E foi ali que a minha coleção começou. No Brasil, o mundo dos brinquedos, pensando em diversidade, ele é muito ainda mínimo, assim, sabe? Existem pouquíssimas bonecas. Existe uma pesquisa chamada Cadê Nossa Boneca, da ONG Avante. É uma pesquisa que acontece desde 2018 e a cada 2 anos ela faz uma pesquisa, ela entra no catálogo da Brinq, da Associação Brasileira de Brinquedos, e ela verifica quais são as bonecas, quantas bonecas negras cada fabricante oferece. Atualmente a gente está falando de 13% de produção de bonecas negras no Brasil. Então você para pra pensar, a gente ainda tem muito que caminhar, porque se a gente for parar pra pensar na equidade da população atual, a gente tá falando de mais de 50% da população considerada negra. Então, tipo, 13% não é nada. Então a gente, enquanto país, tem muito a que evoluir. E aí tem uma questão das pessoas, mas a gente vai na loja, a gente não acha. Aí é uma questão mercadológica também, de oferta e demanda, da gente pressionar o mercado. Eu sou a pessoa que eu vou nas lojas de brinquedo e eu sempre, quando eu vejo uma boneca negra, eu sempre coloco a boneca negra na frente. Eu meio que dou uma reorganizada na prateleira das pessoas. Em todos os lugares que eu vou, eu trago todas as bonecas negras pra frente. Por quê? Porque eu acredito que uma criança, por exemplo, ela só vai ter desejo por algo que ela consegue enxergar. Ela não tem como desejar algo que ela não conhece. Então ela precisa ver, então eu coloco tudo na frente. O cabelo, pra mulher negra, é um símbolo muito importante. Quando você para pra pensar no movimento Black Power, o movimento vem pelo cabelo, né? Aqui no Brasil, os processos que as mulheres negras passaram também, que era de passar pela transição e assumir os seus cachos, o seu cabelo crespo. Então, isso se reflete também no mundo dos brinquedos, né? As mulheres e as crianças, elas querem ver a textura do cabelo das pessoas negras. As diferenças, o cabelo é mais crespo, ele é menos crespo, ele é cacheado. Mas eu não consigo pentear, tá tudo bem, nosso cabelo não se penteia no seco, sabe? E assim por diante, isso vai sendo trocado. Então, hoje, a principal mudança que eu gostaria é que eu realmente pudesse entrar numa loja e conseguisse comprar uma boneca o mais barata possível, com a pele mais escura possível e com o cabelo mais crespo possível. Porque outras bonecas eu já tenho a possibilidade de comprar. Então eu queria que lojas, papelarias, supermercados vendessem bonecas de cabelo crespo. E é isso que as pessoas desejam, para elas normalizarem o que é o nosso cabelo. Porque o cabelo é algo que sempre fez com que a gente buscasse uma aceitação. Então eu acho que se desde criança eu tivesse referência do meu brinquedo preferido, que eu passava horas, um brinquedo que fosse parecido comigo, eu não teria passado por esse momento de desconfiar, sabe, de que achar que eu era feia, ou de que eu era insuficiente, ou de que as coisas boas elas só poderiam ser para outras pessoas, que não eram parecidas comigo. Então acho que, no caso, se eu tivesse uma Barbie desde sempre, negra, cabelo cacheado, né, com a pele escura, com traços parecidos comigo, com certeza eu não teria passado por essa fase e eu teria me descoberto uma mulher negra muito mais cedo, porque eu acho que existe uma diferença entre você nascer uma mulher negra e você se descobrir uma mulher negra no mundo, né? Eu acho que existe ali realmente, um caminho, até porque no nosso país eles não nos dão o direito de descobrir a nossa identidade. Então é uma descoberta muito pessoal também. E eu demorei para acontecer isso, por incrível que pareça. Mesmo estando numa família negra, participando do movimento negro desde sempre, eu só me entendi como uma mulher negra quando eu saí da minha bolha e eu fui acessar lugares onde só tinha eu. E aí sim eu entendi, peraí.
existe uma questão aqui, e é essa questão que eu preciso trabalhar. E aí foi onde eu passei a pesquisar e a estudar todos esses temas, e eu acho que a minha coleção ainda passou a fazer muito mais sentido nesse lugar, né? Que pra mim é essa a importância mesmo da representatividade no mundo dos brinquedos. Eu acho que, gente, nenhuma revolução, pelo menos dos livros de história que eu li, nunca vi nenhuma revolução que quem estivesse no poder falasse, então, eu acho que cansei do poder hoje, toma. Eu nunca vi isso acontecer. Então, eu só acredito no cidadão comum mesmo. Eu só acredito na união daquilo que é o nós por nós, né? E quando a gente pensa no Ubuntu, é aquilo, eu sou porque você é. Então, esse reconhecimento, inclusive, quando a gente fala da imagem disruptiva, é esse lugar em que a gente só consegue transcender quando a gente se vê no outro, quando a gente se vê nos nossos. Quando você para de tentar ser algo que te colocaram. Então, assim, eu acho muito bonito quando a gente traz as referências. Quem é a sua maior referência? E a pessoa olha para o lado e fala, então, a minha maior referência é alguém que é parecido comigo. Isso, para mim, é disruptivo. Que o que nos faz humano é conseguir reconhecer o outro também em sua humanidade. E eu queria falar que para todas as meninas que sofrem ou que não se sentem seguras com o corpo delas, a cor delas, o cabelo delas, elas são lindas do jeito que elas são. Tipo, elas são lindas. O cabelo delas, a gente é bonito, entendeu? Preto é bonito. Cabelo crespo é bonito, cabelo liso. E você é bonita, você tem que se amar, você tem que gostar do que você vê no espelho. Ah, não tô gostando. Muda, começa a treinar, começa a fazer essas coisas. Você vai ver que vai elevar sua autoestima. Tudo que você puder fazer pra elevar sua autoestima, você faz. Entendeu? Mas não esqueça das suas raízes, não esqueça de onde você veio. Cada pessoa vai enxergar beleza de acordo com as referências que ela tem, de acordo com o ambiente, o contexto que ela foi criada. Né? Então, ele sempre vai ser relativo. Mas o mais bonito de tudo isso é a singularidade do belo. Eu sempre gostei de belezas atípicas. Então, assim, eu acho que quanto mais você tem menos traços perfeitos, menos uma coisa, né, essa coisa perfeita que todo mundo coloca, eu acho mais interessante, ao meu ver. A mistura também é uma coisa que sempre me agradou, a mistura de várias etnias, a mistura interracial de muita coisa, né? Várias raças ali misturadas no mesmo ser, eu acho bem interessante. Então, o que mais me chama atenção para o belo, que para mim é beleza, é uma mistura de várias coisas. Assim. Ser belo é poder ser o que eu quiser e ocupar o espaço que eu quiser. Não ter nada determinado. Se eu quiser ser astronauta, se eu quiser ser médica, se eu quiser ser atriz, se eu quiser ser colecionadora, se eu quiser ser advogada, presidente, eu posso ser o que eu quiser. Então, belo pra mim é isso. E eu acho que mais do que isso, belo pra população negra, eu acho que é sobreviver. Né? A gente ter dignidade de vida, sabe? É a gente ter os nossos corpos respeitados, é a gente ser visto para além da arte ou para além daquilo que a gente pode entregar enquanto entretenimento, mas para que a gente seja visto como corpos pensantes. Mulheres feridas, elas levantam bandeiras e isso é importante porque as outras pessoas se conectam e elas veem, mas olha, você sofre o que eu sofro, então eu posso legitimar minha dor? Isso é importante. Mas mulheres curadas, elas levantam outras mulheres. Então, é igualmente importante. Porque você só consegue ter mulheres empoderadas quando isso vem no plural. Quando você tem uma comunidade. Uma mulher empoderada não se mantém. Se a gente começar a pensar que você é a única pessoa que tem esse rosto, com esses olhos, com essa harmonização, com o cabelo e com a cor e tudo, você é a única pessoa com essas características, aí você começa a se sentir muito belo e especial, né? Eu acho que é por aí. A verdadeira essência da moda está em colocar foco no que é belo, na beleza do sorriso, na beleza da nossa pele, do nosso cabelo, nossas roupas, nossa voz. A verdadeira moda é se vestir da sua identidade e fazer daquilo que você veste uma declaração de quem você é.